Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, véspera, não é dia, véspera de decisão para o Grêmio. Aliás, terminado o Grenal, terminada a euforia, o Renato atirando para tudo que é lado e tal, aproveitando o ensejo, bancando o advogado do presidente Romildo e tal. E eu disse, ótimo, o Grêmio está, em princípio, garantindo, inclusive, uma vantagem na final para decidir em casa, se Grêmio e Inter chegarem lá, né? Porque do jeito que o futebol está maluco, né? Um pegando o Caxias, outro pegando o Ipiranga, não sei, daqui a pouco, né? O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. O Inter pode virar terceiro, ainda tem que decidir fora, não sei. O Grêmio tem 3 jogos por realizar, ainda pode cair para a segunda colocação e o Inter para terceiro, por exemplo, e até da Grenal agora. Primeiro e quarto é difícil, mas segundo e terceiro, o Grêmio está envolvido aí na Taça Libertadores da América e ninguém pode dizer ao contrário, tem que estar envolvido, né? Terminado o Grenal, eu procurei dizer, alguns até se irritaram, olha, a decisão é quarta-feira, porque esse é um mata-mata para valer, quem sabe, não um ano. Eu não gosto muito de exagerar, porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, às vezes se perde na Libertadores e depois se ganha tudo, como foi o caso do Corinthians, aquela vez que ficou fora para o Tolima e depois encaminhou uma sequência aí, encarrilhou Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Mundial e tudo mais com o Tite, né? Agora, a decisão é amanhã. E nesse sentido é que eu quero chegar aos desfalques do Grêmio. O mais sério seria o Renato. O Grêmio perdeu 3 outros bons jogadores. Eu não vejo tanto prejuízo na lateral direita. E aí vou fazer prevalecer a tese do próprio Grêmio. O Grêmio foi buscar um jogador experiente para ser titular. E o Grêmio tem um experiente que está como titular e até deu sorte de não tê-lo mandado embora antes. Vitor Ferraz, e não tinha como mandar embora, né? Senão o Grêmio ia ter que improvisar agora. Então, Vitor Ferraz, um experiente, vai jogar lá contra o Independiente Del Valle. Os outros 2 são zagueiros. E são zagueiros extraordinários, acima da média, em algum momento, ou em vários momentos, já destacados até como os melhores zagueiros da América. E o Renato, a importância, todos nós sabemos, motivacional e já de conhecimento de elenco e tudo mais. E o Paulo Vitor, que é o outro que pegou Covid, foi Wanderson e Paulo Vitor, esse foi para compor banco, né? Ele iria até ficar ali, né? Porque tem outros 2 goleiros. O Grêmio levou o Breno e levou o Adriel. E agora, sem o Paulo Vitor, fica com 2 goleiros, normal, tudo certo, sem problema nenhum. Agora, o Grêmio, desses times grandes do Brasil, quem sabe tenha sido o que menos sofreu com o Covid. Ou deu um espaçamento. Nunca teve um surto no Grêmio, né? De 3, 4, 5. O Internacional chegou a perder 5 numa tacada assim, emendados em 15 dias, né? Mas o Grêmio não. E perde numa hora ruim. O Wanderson não joga a segunda partida também e o Renato também não estará na Casa Mata no segundo jogo. E esse zum começou de manhã cedo. Eu lembro que até na Rádio Grenal eu comentei o seguinte, eu não posso fabricar uma notícia aqui, mas o que eu tenho recebido de recados aqui é que tem mais gente do Grêmio com Covid. E recebia um atrás do outro. Porque um vai falando para o outro vai falando para o outro, né? Inclusive no Equador, o Léo Chu teve que responder uma pergunta se ele estava com Covid, porque ele abraçou o Renato. Veja o que é esse momento louco que nós estamos vivendo. Eu lhe dou um abraço e o senhor está com Covid, amanhã vão achar que eu também estou com Covid, mas não é por osmose isso aí, né? É o tal do vírus aí, bom. Mas, então, se investigou isso, se chegou a esse termo e acho que ficou barato, doutor Elfo, porque numa delegação de 40 e tantas pessoas, lembra o Guarani de Campinas e outros mais, o Corinthians recentemente, com surtos de 6, 7, 8, né? E se tivesse, por exemplo, perdido o Mateuzinho, lembra que já não tem o Maicon,
Seria, quem sabe, um pepino maior. Ainda não pode estrear o Thiago Santos. Então, a meia cancha do Grêmio estaria muito prejudicada. Tem o Lucas Silva, tem o Darlan. Que fique por aí, né? Não, acho que não, acho que agora... O teste é diário, né? Tem mais um dia, né? E tem a questão da comemoração, né? Do Grenal, né? Dentro do vestiário, os jogadores todos ali comemorando, né? Ou seja, tem um contato muito próximo, né? Mas espero que fique por aí, mas tem mais um dia, né? E os testes são diários, né? Mas eu concordo, o Grêmio... é um dos times que menos sofreu, e isso tem muito a ver com a questão da dinâmica de protocolo, de respeito, né? Se vê aí jogadores aí de alguns clubes que durante o ano de pandemia fez festas em apartamentos e condomínios conhecidos, e aí depois brotou o surto, né? Então tem muito a ver também com o comportamento, né, das pessoas. Isso é verdade. Tem que ter conduta, não adianta. Nessas horas, o cara não tem que pensar só em si também, né? Lógico. O problema é cultural, não é só de uma classe de jogadores, né? Porque isso aí independe da classe que tu está. Tu vê gente, às vezes, da área da saúde descumprindo o protocolo, né? Então, acontece, né? Um momento ou outro, as pessoas vão ter contato com o vírus, é claro que procurando se cuidar e tentando ver se... toma a vacina antes do vírus ter entrado no organismo, né? Isso seria o ideal, que pudesse não ter contato antes de tomar a vacina. Mas, de qualquer forma, o vírus vai continuar, a gente vai ter o ano que vem, no outro ano, uma vacina ou uma modificação de vacina para o vírus oriundos do Covid, né? É uma coisa que veio para ficar e vários itens continuarão como sistema de educação em relação à conduta cultural que nós não temos ainda, mas vamos ter que nos adaptar. Eu espero que não tenha vindo para ficar essa praga aí. Porque se tu pegares, porque esse aí mata muito, se tu pegares se tu pegares o H1N1, né, ele também veio, só que a situação desse vírus ele é um pouco diferente. E a vacina, ela não te deixa imune. Algumas te dão 59%, outras te dão 70%. A única coisa que realmente vai amenizar é o nível e o percentual de internações que vai acontecer. Voltamos ao futebol. Não, e agora eu ouvi hoje, não sei se eu ouvi bem, que estamos com 94% só dos leitos ocupados. Sim. E eu li hoje de manhã que eram 110. Eu li 110. 110. E depois 110. Eu vi a secretária de saúde, acho que foi no Jornal do Almoço até, ela falando em 94%. E a tendência de aumento de vacinação também vai ajudar. Então é o seguinte, acho que nós estamos indo para um fim de um ciclo nebuloso. Não quer dizer que ele vai se dissipar totalmente e que nós vamos guardar esse teórico legado do vírus como um aprendizado para que essas gerações novas e futuras tenham certos cuidados, porque novos vírus virão e a situação do vírus atual vai ter que ser tratada ano após ano com variações de vacina, né? Olha aqui, eu estava vindo para cá e estava ouvindo o noticiário e já tinha ouvido durante o dia também. Quem sabe seja o que mais me preocupe com política e finanças de clube. Isso há 30 anos, não é de hoje. Eu sou neurótico. Estou junto. O Miola também. Mas estou dizendo, na imprensa, a imprensa acha que isso é um assunto chato, que não deva ser abordado, porque isso não dá audiência. Para mim, tudo é um grande conjunto da obra. E quem desconhece os bastidores, não conhece muito do que é o tamanho, a pujança de Grêmio de Internacional. Para quem só olha a bola rolando e não dá bola nem se o Borré vai ganhar 2 milhões por mês, acha isso tudo normal, porque isso sai na urina. Olha, eu já convivi com todo tipo de situação, do êxtase à depressão. Então, eu procuro... Eu fiquei estarrecido de novo. Não entra no meu ouvido que possa o Internacional ter tido 90 milhões de déficit. Se falava em 60 e uns cacarecos, já era horrível. Para um que tinha 400, estava aumentando para 460. Então, o Inter está aumentando a sua dívida a curto prazo para 490 milhões.
Nós temos uma situação decorrente da pandemia, onde as receitas dos clubes, não só do Internacional, foi feito um levantamento em relação ao Flamengo, que é o clube que mais receita corrente tem no Brasil. 958 milhões. Então, assim, ó, eu pego o Grêmio, 489. Eu pego a relação, o exemplo do Flamengo, que é o que tem, é o maior em termos de receitas correntes. E isso eu tive a oportunidade de ver no notebook do Caetano. Uma coisa é tu gerar receita, outra coisa é tu gerar caixa. A receita tu gira aquilo que tu tens em casa e posterga pagamentos e vai pagando com o passar do tempo. No momento que essa receita e o fluxo de caixa ele diminui, aí complica, porque tu não tem caixa. E a grande maioria dos clubes brasileiros não tem caixa. E muitos poucos têm receita corrente. Um deles foi o Flamengo. Pois é. Está sofrendo a mesma coisa. É. E aí, assim, ó, não me surpreende a situação do Internacional. É claro que em alguns momentos, algumas atitudes poderiam ser tomadas e poderiam amenizar essa receita que poderia ter sido um pouco maior durante o ano da pandemia. Mas, enfim, é o que está posto, é isso aí. E a gente tem que olhar para frente para tentar buscar novos caminhos. Daqui a pouco eu vou dizer por que o doutor Elvio Henrickson pode ter feito a grande contratação de 2021. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O Grêmio já está no Equador, doutor, já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Olha aqui, ó, eu estava falando em finanças e disse que falaria de política também. Isso aí é com o andar da carruagem. Tu concordas com o que eu falei em relação à parte de financeira? Concordo. Eu acho que é o caminho que não é de hoje que vem vindo, né? Não, e só agravou. 4 anos de déficit. Sim, não dá para esquecer isso e olha, na época pré-pandemia. Se há uma administração que não pode ser defendida por tudo que já apareceu, é a do presidente Vitório Piffi. Sem dúvida. Com tudo que já apareceu. Ele estando envolvido ou não estando envolvido, ele se sabia ou não sabia. Foi uma hecatombe a administração dele. Só que não é dali que o problema começa. Isso que eu ia dizer, as gestões, por tradição, elas fazem uma gestão deficitária. Isso não é privilégio do Internacional, é de quase todos os clubes do Brasil. O problema tem uma palavra que é deficitária, a outra é perdulária. O que é o deficitário? Né? O que é o deficitário? O deficitário é, dentro de um mesmo período, gastar mais do que arrecada. Sim. Né? Isso é ser deficitário. E dá para acrescentar perdulário, talvez. Aí eu vou deixar com vocês aí, porque eu estou falando, até aí eu vou, né? Eu não vou ficar... a gente pode falar do Cruzeiro, né? Que fez uma responsabilidade muito grande. O Atlético Mineiro, agora, recentemente, tomou um cartão vermelho da FIFA, está ameaçado se não pagar uma dívida lá com o Clube Uruguai. Já pagou. Né? Isso aí, para torcedor forte, agora tem um pai. Sim, mas o problema é quando perde o pai. Mas por que ele foi advertido pela FIFA? Porque eles vão deixar estourar, porque são 500 casos. Porque são muitos. São muitos, quer dizer, começou a pedalar. Claro que tem um bilionário lá que quebra muito galho, coloca dinheiro, né? Mas até quando ele vai colocar dinheiro? Enquanto tiver Minha Casa Minha Vida, eles forem a construtora. Pois é. E o taxímetro... Mas essa questão essa questão aí da financeira, REC, inclusive eu abordo no meu livro, aí faltam alguns dias aí para lançar, tá? Nós vamos começar a viver aqui no Brasil, que era para começar esse ano e não começou por causa da pandemia, porque a CBF já tinha anunciado aquelas 3 primeiras regras básicas do início do fair play financeiro. Nós vamos começar a viver, talvez o ano que vem, 2023, 2024, e vamos caminhar 10 anos para chegar aonde a Europa está hoje, na questão do fair play financeiro. Eu estou calculando que nós vamos alcançar o patamar do fair play financeiro que a Europa tem hoje lá por 2032, 2033, porque a gente não arrancou ainda. E a Europa arrancou em 2009 para 2010, né? Enquanto não tiver essas travas das regras do fair play financeiro e não tiver as punições, muitas gestões não vão se preocupar, eles vão se preocupar no imediatismo.
E aí o que eles fazem? Algo que tu fala na questão do contratadorismo, porque quer resolver a curto prazo. Então esse jogador não deu certo, contrata outro. Se não deu certo, contrata outro. Aí chega no final vira o ano, tem dispensa de 10, 12, 15, 18 jogadores. E comemoram como se fosse título. Já dispensamos 17! E a questão do tamanho do clube, só para terminar, os clubes hoje ele têm um tamanho do ponto de vista financeiro, mas eles fazem gastos um pouco além, contando que vão vender jogadores. Até aí, se essa meta for cumprida, até aí se poderia dizer, eu vou gastar um pouco mais que o meu tamanho, mas eu vou vender. Mas não pode. Agora o Internacional, o ano passado, vendeu o Fux, né? Que pegou um valor importante, né? Parabéns pela venda, porque pegou um valor bem expressivo pelo jogador, mas ele não conseguiu atingir uma meta para tapar esse déficit. Sabe por quê? O Grêmio já conseguiu atingir. Não pode. Então é isso que acontece. Não pode. Aí eu desconfio um pouco desse fair play financeiro, não que eu discorde e acho que seja importante, porque o fair play financeiro pressupõe a premissa para o fair play financeiro é o bom senso e a integridade de quem está gerindo os clubes e quem é o órgão fiscalizador. Nós temos um Profut e uma Pefut que está lá, instituída para fazer justamente com que isso e com que esse fair play financeiro estabelecido pela Profut, incipiente inicialmente, mas que pode ser aprimorado, ele simplesmente... Mas o Profut é um parcelamento. Sim, mas a Pefut, que é o órgão fiscalizador do governo, que parcelou todas essas dívidas, a Pefut ela não tem força alguma, ou a força que ela tem, na história do Brasil, ela é política. Só um clube foi punido por fair play financeiro, que foi um clube do Nordeste que perdeu 3 pontos, que estava na faixa intermediária e que não mudou nada. Porque ela é a única punição, mais nenhuma. Porque ela o Cruzeiro? Sim, o Cruzeiro foi agora. Porque mas aí foi pela FIFA, não o fair play aqui, as regras existentes. Mas a Pefut seria o órgão que poderia fazer com que esse fair play financeiro pudesse galgar um caminho não de 10 anos, mas um caminho mais próximo, para que pudessem mas aí os gestores estão muito endividados, mas estão endividados, mas não deixaram de gastar mais do que arrecadaram. Mas e aí como é que vai pagar as coisas de um dia para o outro? Não, mas aí o financiamento está aí para isso, porque se nós formos buscar... Mas quem é que vai financiar? Só um pouquinho, se nós formos buscar em tempos passados, nós vamos fazer um refinanciamento, que foi o refis que o presidente Miranda fez, que foi um achado para os clubes brasileiros, e que os clubes deixaram de pagar. É que antes ia no Banrisul ali e assinava na direita, lembra? 20, 30 anos atrás. Mas o refis veio em valores extremamente acessíveis e os clubes todos deixaram de pagar. Não tem hoje, se tu for analisar... Agora tem o escudo da pandemia, né? Agora tem uma situação diferente. Então chega numa hora que o governo e as entidades, elas têm que deixar de ser paternalistas e fazer cumprir a lei. Olha aqui, algumas das notícias principais. O Grêmio já está no Equador, com Covid. Renato ficou em Porto Alegre. O Grêmio teve outros 2 casos detectados, Paulo Vitor e Wanderson. Alexandre Mendes vai comandar o time do Grêmio. Em princípio, a zaga deve ser a mesma do clássico Grenal. E o Vitor Ferraz deve ser o lateral direito do tricolor. O treinador fica fora, pelo menos, dos 2 enfrentamentos da Libertadores e também no jogo contra o Caxias, que é no próximo sábado lá em Caxias do Sul, no Centenário. Auxiliar na temporada, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1 até aqui. O Alexandre Mendes no comando do Grêmio. Maicon está fora. Há uma dúvida entre Darlan e o Lucas Silva. Ainda sem Kahneman, zaga vai seguir com Juan e Rodrigues, como eu destaquei, em princípio, né? E o David Braz ficaria no banco de reservas. E a respeito do Paulo Vitor, já é uma notícia velha, né? O Grêmio fez um acerto com o jogador, no entanto, ele agora vai cumprir esses 14 dias aí, mesmo que haja um outro clube que o contrate, não vai poder levá-lo porque está com Covid e vai ter que ficar recluso. Jean-Pierre está próximo de voltar, pode ficar à disposição já para sábado.
PP também está perto do retorno. Previsão para a recuperação do Jeromel é final do mês ou início do próximo. Para mim, essa previsão em nada é a mesma coisa. Depois que disseram que ele podia jogar a segunda partida contra o Palmeiras, e já faz um mês isso, não vou mais ficar muito... Esperar voltar. Não, eu vou Esperar ficar fazendo previsão, né, no vácuo. Né? Acho que vai ser o mês que vem. Acho que vai ser no outro. O Kahneman também era uma dorzinha nas costas que o tirava do Grenal. Agora tirou da Libertadores. Essa dupla de zaga do Grêmio está dando dor de cabeça para o Grêmio já, né? Mas o Internacional terá cerca de 10 dias apenas para treinar. Próximo compromisso contra o Aimoré, ainda sem data definida, em princípio, esse jogo do Internacional está marcado para o outro domingo, né? Só se mudar. Mas, em princípio, para o outro domingo, no dia 18, né? Entendimento do clube é que período de treinamento será importante para corrigir pontos fundamentais. E é isso aí. E a direção do Internacional divulgou a atualização dos jogadores que se recuperam de lesão no joelho. Renzo Saravia realizou trabalhos de retreinamento, transição da parte física para iniciar trabalhos com bola. Bosquilha em processo de tratamento com fisioterapia e trabalhos físicos em academia. O Rodrigo Moledo ainda é fisioterapia. Então, esse sim não dá para fazer previsão nenhuma. Augusto Nogueira falou para mim hoje pela manhã na Rádio Grenal, dizendo que até desconhece que o André Curi seja o representante do Shakhtar aqui, que não chegou nada, nem para ele, nem para o Internacional, do interesse do Shakhtar pelo atleta, embora tenha dito, Augusto Nogueira, que seria uma boa para o jogador jogar no Shakhtar. O Internacional vai falar com o Flamengo. Eu não acredito nessa notícia aqui, não por causa da notícia que é enviada pelo Bruno Soares aqui. Mas o Inter vai tentar ficar com o Rodinei. Olha, eu não tenho nada contra o Rodinei, acho ele um jogador até razoável. Meio desatento, às vezes, insuficiente, outras vezes. Teve alguns momentos que foi até destaque no Internacional, a ponto de o Ricardo Elusmar lá pagar 1 milhão para ele jogar uma partida. Fez aquele negócio contra o Flamengo, que alguns dizem que foi injustiça, né? Mas o valor do passe é quase 30 milhões. De graça o Flamengo não vai emprestar. Pelo salário, para alguns, seria caro. Aí tu vende o Vinícius Tobias, que tem 17 anos, e fica com o Rodinei. Que impressão passa isso para a torcida? Sabendo que já tem o Saravia, que teve algum custo. Sabendo que tem o Heitor. Né? Eu acho que tem que liberar o Rodinei o quanto mais rápido. O Saravia deve voltar na próxima partida, já deve começar devagarinho, voltar. Acho que o Heitor vai ser um bom reserva para o Saravia. E eu acho o Rodinei um jogador dispensável. Pelo valor de custo, por toda a contenção de despesa que o Internacional vem fazendo, e a gente tem sabido de algumas situações dos valores que o Internacional tem gasto com as novas vindas. Eu acho que o Rodinei deve ser mais uma economia que o Internacional deva fazer. O Internacional, pelo que se divulga, já economizou 3 milhões por mês entre folha de pagamento nos demais diversos setores. Só jogadores mandou 17. Mandou 17, que eu digo, alguns terminaram, como o Valdívia, o Ferrarese, terminaram o compromisso com o Internacional, e o Inter ainda pegou uma rebarba no Ferrarese, aí, no rearranjo que fez com o Atlético Goianiense e o time do México. E tem a questão do esquema também, que eu não sei se ele se encaixa, né, no esquema do atual técnico, né, porque para fazer aquilo que ele pretende fazer tem que ter jogadores apropriados, né? Eu inclusive, eu mencionei que eu tinha alguma dúvida se dava para desenvolver, porque isso depende de características do jogador, né, para fazer esse esquema, né? E o Grenal mostrou, de certa forma, isso, né? É que depende, assim, ó, nós temos 15, 20 dias, 30 dias de trabalho. Né? O Rodinei não é o craque que a gente acha, também não é o jogador desprezível. Não. Tanto que tanto o Rodinei como o Moisés fizeram um bom final de campeonato.
E aí é necessário tempo. Mas ninguém mais tem paciência com ambos, né? Não, com o Rodinei principalmente. O Moisés, Aquele drible que o Grêmio faz um gol em todos os granais. É pelos dois lados. Eu comentei. Aquele corte já deu gol Mas de isso é uma Everton, já jogada- gol do PP, já deu gol do... Mas isso é uma jogada que a gente tem que reconhecer o mérito do trabalho da base do Grêmio, onde todos Do que Chu. entram, e só um pouquinho. Vamos lá, Rec. É uma jogada trabalhada na base, mas só um pouquinho. Todas as jogadas do Grêmio que caem pela esquerda, o cara puxa para o meio e bate com o pé direito no lado oposto. Todas. Então um cara que joga, que sabe que essa jogada acontece, que entra, e aí vai uma crítica ao jogador, e principalmente aqueles que já jogaram futsal e conseguem enxergar. Tu não pode dar um espaço daqueles e tirar o pé de apoio para impedir um chute daqueles. Tu não pode que o zagueiro saia da área numa jogada que foi um balão do goleiro, um lançamento teórico, que onde o Guerreiro não tirou o espaço do homem da bola, que era o goleiro, para meter a bola por cima, para ver uma casquinha do zagueiro no meio campo. E a bola cai entre um zagueiro e outro e sobra para o Heitor, e o Heitor não tem o espaço fechado para bloquear a possibilidade de chute. O Ferreirinha jogou o jogo inteiro e foi praticamente bloqueado o jogo inteiro nos seus chutes, com exceção de um que a bola passou por cima da trave. Então, assim, ó, Por que ele botou o Heitor naquela altura do eu jogo? não teria mexido, tá? Eu não teria mexido, não teria colocado o próprio Guerreiro, porque o Yuri Alberto estava tirando a saída de bola, tá? Mas é questão de quem está lá dentro saber se o jogador cansou ou diz, bom, eu tenho condições de ganhar nessa hora. É difícil chegar e afirmar. Mas eu acho que as jogadas que o Grêmio tem não é nada de excepcional. Né? O Grêmio tem uma boa triangulação no meio campo através do Mateuzinho. Né? Não, tanto é que os outros times conseguem marcar. Então o momento... O Grêmio nos últimos 3 anos se dá Exato. bem em Grenal e Mas Gauchão. o momento de transição do Internacional, onde tu tem uma nova forma de jogar, ele vai acontecer e eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que o Internacional vai eliminar algumas deficiências, né? Vai abdicar de alguns atletas em detrimento de outros. O Saravia já vai voltar em breve, né? E eu acho que tem que dar tempo para o treinador trabalhar. Acho que não foi Mas tu não estava de fraldão, com aquelas bolas tocadas na frente do goleiro, pra cá e pra Não, porque lá? eu joguei futsal, que aí é o seguinte, cara, eu acho que tu não pode ser excessivo nesse tipo de situação, e aí tem um tempo de trabalho para tu fazer... Quer dizer que você não concorda com o Daniel Carvalho? Como assim, Daniel Carvalho? Daniel Carvalho disse que na época dele, goleiro não tocava tanto O na Daniel bola. Carvalho jogou futsal numa época que o goleiro não jogava com o pé. O pai dele jogou futsal numa época que o futsal não se jogava com o pé, o goleiro. Hoje os treinamentos que são dados são feitos meia linha, porque a quadra de futsal ela aumentou para 40 metros. Então não é o mesmo futsal que se jogava com a habilidade técnica que tu tinha antigamente. Então para tu fazer um trabalho efetivo de troca de bola atrás, tu tem que jogar num espaço mais reduzido. E para isso, tu devagarinho vai estruturar, tendo os jogadores adaptados para tocar essa bola Mas você com não mais acha que pode acontecer o que o Inter fez com o São Paulo? Pode. Daqui a pouco vai lá e toma Se 5. tu não tiver as variações... Eu acho muito arriscado. Eu acho um pavor. Muito arriscado. Pode. O Grêmio tomou 5 do Flamengo sem jogar assim. O Grêmio tomou 5 do Flamengo ao natural sem jogar marcando assim. Só que na questão do São Paulo, Mas uma ali- repetição do erro. Uma repetição da mesma coisa. Não, é que é né? diferente. Existe uma situação que tu pega um treinador, que é o Diniz, que tem um sistema de jogo e durante toda a evolução da carreira dele, ele não teve uma evolução para chegar e fazer isso com eficiência. Tanto que ele mudou um pouco o esquema dele de jogar. Tá? Agora, tu pegar um treinador como Miguel Ángel, que treinou e estudou na Aspire do Catar, que tem excelentes treinadores por trás, em 15 dias, e nós não vamos tapar o sol com a peneira. Em alguns momentos, o Internacional chegou na cara do gol do Grêmio e botou o Grêmio na roda. Pode ter sido lento, mas em alguns momentos, quem viu o jogo, o toque de bola envolveu o Grêmio e chegou na cara do gol. Mas você esperava que o Inter fosse fazer o gol?
Porque a sensação é que o Inter não ia fazer o Mas gol é nunca. que essa As é oportunidades foram poucas, Mas né? essa é Foram do Grêmio, mas o Internacional pouco. deixou de matar o jogo. Sim, mas As chances do Grêmio aconteceram depois. mas é muito pouca produção. Não, a pouca, mas Pra- que pra produção, aquela mas posse que produção teve o Grêmio em pra relação ao aquela Internacional? posse- Não, o Grêmio ganhou um jogo. Não, o Grêmio ganhou Pra o jogo. aquela podemos posse- ir vendo vai os ser- lances aí. mas Já se- podemos ir vendo os Mas se lances. tu vai Bola, ser resultadista, pra aquela posse de- eu não quero é ganhar coisa- sempre. Eu quero ganhar sempre. Mas se tu vai ser resultadista, tu vai pegar um monte de jogo do Renato que ele jogou por uma bola e ganhou de xiripa. Pois é, mas Então pra não aquela produção é pouco. Não, Pra assim, aquela ó, produção assim, é ó, pouco. a jogada de saída do Lucas Ribeiro é uma jogada de alternativa de saída de bola, de treinamento, Ele de foi treinamento, sozinho sim. naquela bola. Mas é uma bola que se tu Foi não sozinho. abre, se tu não abre o zagueiro e o Dependendo outro, do técnico, mas eu não xinga o posso, zagueiro, mas eu não como tu posso, abandonou mas eu a não zaga. posso falar para ti sem tu olhar taticamente, e aí tu vai me desculpar. Mas É acho uma que- coisa que eu estudo e não quero ser mais que ninguém em relação Claro, a isso. claro. Tu não pode, o contexto de dizer que o cara pegou a bola e saiu correndo com a bola até o ataque. Não foi. As movimentações para ele sair Claro, de trás foi abrindo o aconteceram. espaço e ele foi. Elas aconteceram. E aí o seguinte, deu azar no chute, porque o zagueiro do Grêmio pelo lado é um furo. É uma peneira o zagueiro pelo lado esquerdo do Grêmio. Rodrigues. Muito ruim. Então o Internacional talvez, se tivesse tido um pouquinho mais de movimentação no ataque, tivesse matado o jogo. Eu não O tenho Maurício não foi o principal erro, tinha que jogar o Caio Vidal. eu acho assim, ó, nós temos que Ele não falou em 4-3-3 e agora está todo Nós borrado, temos- botou 2 meias nas pontas. Nós temos que repetir. O Patrick jogou com o Abel, tá? Onde o Praxedes caía se aproximando ao Abel, ao Patrick, e fazia um trabalho de movimentação onde o Patrick tinha liberação para sair em direção à linha de fundo. Hoje o Patrick não tem essa liberação Sim, para fazer isso. o tal do Mas aí que esquema posicionado. Aí que está. Daqui a pouco o cara vai virar poste. Aí que está, não, aí que está. A forma de movimentação do jogo posicionado, ela é diferente até ter o entendimento do jogador. Eu só acho, e aí é opinião Aí, minha, o Edenilson é um jogador que rende mais no Internacional jogando centralizado. Tá? Se tu quiseres trabalhar com o Praxedes pela esquerda, eu concordo com isso. Tá? E aí nós vamos ter que optar. Quem vai sair, quem não vai sair. Olha a quantidade Eu não de sou lances fã, a favor do eu Grêmio, não hein? sou fã do Patrick, tá? Não sou fã do Patrick, mas aí Aí o lance do gol. É os melhores momentos. Aí o abraço. e vou dizer que eu acho que o Aí a Lomba homenagem ao acho que Flecha o Negra e Lomba o tava, abraço. acho que o Lomba estava adiantado. 2 passos adiantado. Os melhores momentos ali, o que se vê é um time com melhor posse de bola, que é o que a estatística mostra, e o Grêmio com mais oportunidades. O que eu acho é que para a quantidade de posse de bola, para aquilo que se propõe, a produção foi baixa. Isso se conquista com o mas tempo. é uma opinião, Tu não claro, pode- que tu não comemora pode- com o tempo. Tu não pode exigir Mas na questão que da- em 15, 20 dias um clube Mas- vá produzir. Não, até eu tô porque falando do jogo. Até porque Eu tô nós falando não do sabemos. jogo, não O jogo adianta foi a gente- um jogo ruim. Não adianta a O gente jogo foi ficar um jogo ruim. dizendo que tá? um dia vai dar certo. Vamos Nós lá. estamos falando do jogo. Vamos lá. O jogo Né? foi Tem um que jogo falar do ruim. Um jogo ruim, onde o Grêmio se postou atrás, correu atrás do Internacional o jogo inteiro em função do toque de bola Não, o do Grêmio deu Internacional. a bola para o Internacional e É. ficou esperando Não, para ver o que ia fazer. Isso aí foi falado, todo mundo correu viu. atrás, Todo mundo viu Sim, isso. deu a bola para o Internacional e correu atrás dela em função de várias Mas a bola ia movimentações para que trás aconteceram. toda hora. Se vai pro goleiro, nem essas precisa bolas correr. que foram para trás, Nem muitas precisa correr, essa bola vai essas pro bolas goleiro. que foram para trás, A bola muitas, toda hora voltava. essas que foram para trás, muitas não precisariam ter acontecido. Outras não foram rifadas. Essa é a diferença de uma bola trabalhada para uma bola não rifada. claro, Mas aí tem que ter Ah. as peças, Miola. Não. Eu Aí é que eu elas digo, vão acabar. exatamente. eu concordo um Exatamente. pouco com cada um. Com mas- o tempo elas vão acabar. mas o É Boss- muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar mais, tá? Em vez de ficar fazendo gozação no vestiário, tem que se preocupar mais em ganhar do seu adversário na Libertadores. Até porque o Grêmio no Campeonato Brasileiro foi muito mal.
Então, alto lá, nós estamos fazendo um trabalho lá de uma reformulação de mais de 15 anos que o Internacional não tinha. Mas é uma opinião, Miola, tu não precisa eu concordar. Eu respeito a opinião. O que nós estamos dizendo eu respeito a opinião, que e eu talvez acima, as peças não sejam adequadas para isso. Eu respeito a opinião. Mas se tu acha que tem as peças adequadas... Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu acho mas que tu acabou de dizer que é uma questão de tempo. Só um pouquinho, a questão de tempo. É uma questão de tempo, se é uma questão de tempo, eu tenho as palavras que eu não estou dizendo. Isso aí é óbvio. Tu estás colocando palavras que eu não estou dizendo. Eu acho assim, se tu puder me escutar, eu vou falar. Até agora eu só discutei. Não, é que tu está me interrompendo o raciocínio. Tu nem conseguiu falar do jogo de amanhã, porque eu só discutei. Tu me interrompe o raciocínio e eu não consigo terminar o raciocínio. Termina, por favor. O Campeonato Gaúcho está servindo para ver aonde nós precisamos peças novas ou não. É o direito que a diretoria tem, em cima do projeto que a diretoria tem, em cima de um contratado que a diretoria contratou. Que é um treinador que o São Paulo queria contratar e que vários outros clubes do Brasil queriam contratar. Então o cara é ruim agora? Não, ninguém Então o cara é ruim. Esse cara não jogou contra vocês? Esse cara não deu um totó de bola no Grêmio? Nós temos que estar no contexto. O que nós estamos falando. O Grêmio entrou na roda que talvez as peças não sejam adequadas. O Achipato? Não, o time que ele saiu, o nosso treinador aí. Independente Del Valle. Independente Del Valle botou o Grêmio na roda. É esse sistema de jogo. Eu estou tentando me lembrar desse jogo, o Grêmio Independente Del Valle. Pois sabe. Eu também não me lembro disso. Então... acho que o Grêmio não jogou com o Independente Del Valle. Quem ele botou na roda foi o Flamengo. Não, o Flamengo foi em outro campeonato, né? Mas enfim, eu acho que tem um tempo, acho que as peças podem não ser todas as ideais, algumas ele pode ter a consciência de conseguir fazer melhorar. O Dourado, por exemplo, Rec, tá com um passe longo que ele não tinha antes. Esse passe longo acontece quando? Quando tu abre os zagueiros e o Dourado consegue se posicionar entre a saída de bola, receber e encaminhar um passe longo para lançamento de bola em profundidade. Isso aí não vê quem não quer. Eu sou um cara que sempre disse, o Dourado é o cara do passe curto, mas está me surpreendendo. Entrevista do Dourado, final de campo, eu já pedi, tirem o cara da entrevista. Isso é uma coisa... Em relação ao posicionamento dele em campo, é outra coisa. A evolução do Dourado, como tecnicamente, para mim, ela é clara. É que sabe o que é? Esses boleiros, eles são tolhidos de dar entrevista e de ter convivência com jornalista, que quando eles vão falar, eles desabafam. Mas não pode. Porque há quanto tempo a gente não consegue entrevistar, por exemplo, um jogador de futebol? Como capitão, né? Mas aí é um trabalho de... tinha que falar, derrota no Grenal, é difícil, já né? tenho dito, capitão, aí é um trabalho de vestiário que tu tem que ter um profissional que está, tem vários da equipe do Evandro Mota, o Evandro Mota está no Benfica, esteve no Flamengo junto com o próprio Paulo Pelaib, tem vários profissionais dessa área, e aí tu tem que detectar onde é que estão os problemas para esse tipo de jogador. Esse jogador não pode entrar com esse espírito pós-Grenal, não tem, isso aí não dá. O desrespeito do lado seguinte, do outro lado, na partida seguinte ele aparece. Então não pode. É que não é fácil, né? Logo após termina a partida, tem um componente emocional grande. Tu tem que estar preparado para isso. Não é fácil. Existem formas e tu está preparado para isso. Infelizmente não tem mais a entrevista diária com os repórteres. Mudou muito, né? Mas o cara tem que estar preparado. O cara não pode jogar no Internacional e não estar preparado para uma entrevista dessa depois do jogo, perdendo o jogo. É que se a gente pegar a estatística dos últimos tempos, especialmente dos gringos para cá, o Inter tomou uma surra do Grêmio, né? A diferença das vitórias do Renato contra o Internacional em Grenais é a participação dos gringos. Se tirar os gringos, dá aparelho. O Odair perdeu, mas ele era mais equilibrado. Mas o Odair perdeu, mas ganhou dois. Mas é o seguinte... Os gringos não ganharam nada. Os gringos não ganharam nada. É que é o seguinte, eu acho que assim, primeiro, Cudê foi proposto ao Cudê, isso eu estou te dizendo de fonte segura, que foi proposto ao Cudê levar para dentro do vestiário um cara que trabalhasse o lado emocional. Ele rejeitou. Então, nessa hora, o dirigente tem que dizer, não, nós vamos fazer.
Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. O Flecha Negra chorou depois de Grenal. Sim, o Porque as Tarcísio- pessoas que têm amor ao clube, como o Dourado tem, eu não vou criticar ele, tá? Eu vou criticar a situação. Não, o Tarcísio disse o seguinte: eu não aguento mais perder Então Grenal. aconteceu do outro lado, isso são ciclos. Né? Esses ciclos se repetem para um lado como o outro. O que precisa é que talvez naquela época não tivesse a condição de profissionais da área trabalharem o emocional de cada jogador. Mas e depois se tornou um grande jogador, inclusive de Grenais. Em 77, ele jogava muita bola. Em Tá falando 77, de- Tarcísio. Ah, sim. Tarcísio, em 77, inclusive, foi o melhor jogador de Grenais. Porque ele aposentou uns 4 laterais do Internacional, mais ou menos. O Ivo do Piston, o Augusto, o Jorge Tabajara. Tabajara Depois, ainda ganhou em quando veio o 78. Renato, ele teve que mudar de lado, né? Mas Aí continuou. foi em jogos específicos. Foi o jogo de Tóquio, por exemplo. Ele jogou de centroavante. Foi Renato, Tarcísio e Mário Sérgio. Com o Caju na meia cancha, ou o Exatamente. Caju de ponteiro esquerdo, o Mário Sérgio no meio, revezaram, né? Mas eles chegaram a jogar mesmo, trocar de lado. Não, me Vários lembro, e vários jogos. me lembro. Dependendo da circunstância. E às vezes até pelo meio jogava. O Tarcísio ele começou no América, veio do América em 73, porque deixou o Pontes caído. Ganhou na velocidade, e ninguém ganhava na velocidade do Pontes. Aí o Grêmio trouxe como centroavante, e em 76 já ele começou a ser experimentado como ponteiro Eu não me direito. lembro se o Foi o apelido Foguinho de que Flecha botou. já veio de lá do América ou se Não, ganhou foi o aqui? Haroldo de Souza que apelidou. Foi o Haroldo? O Tarcísio, em 76, com o Foguinho, ele já foi experimentado como ponteiro direito. Mas quem aprimorou e investiu nisso foi o Tele Santana, em 77, com o famoso ataque Tarcísio, André e Éder. Éder, né? Não, ele era brincadeira. E o Éder fazendo gol no meio da rua, aposentando goleiros do Internacional. Bagatini, Gasperini, então, coitado, Chutava falecido muito, Gasperini. Olha aqui, ó. Vitor Ferraz, então, será o lateral direito do Grêmio, já que o desfalque será o Wanderson, e os dois, tanto o Paulo Vitor quanto o Wanderson estão retornando em voo fretado para o Brasil. Em busca de centroavante, e teve interesse em Abel Hernandes, o Fortaleza está monitorando o Diego Turim, do Grêmio. Ele quis fazer um favor para o Inter, agora ele quer fazer um favor para o Grêmio. Deixa aqui o Turim. Eu acho que ele Pô, quer ajudar os gaúchos. Deixaram o do Fortaleza. Marcos Guilherme, hein? Deixa o Churinho. O Ricardinho tá vindo bem, né? Marcando gol em quase todos os jogos. Ele não é um centroavante típico, né? Não é a posição dele, ele é um atacante, mais pela direita, mas ele faz às vezes de centroavante. O que preocupa amanhã, que é um jogo importante, porque se vier lá com um placar de goleada, é difícil reverter, né? Aqui, né? Tem altitude. O senhor É questão- acredita que tem espaço? Mas o time, o Grêmio joga com um time. Eu não dou Espaço para goleada? mas a altitude, perder. às vezes a altitude às vezes atrapalha bastante, o jogador sente. Mas é E muito. eles jogam. Mas o jogo é onde? Em Quito. Quito tem um pouquinho de altitude. Se fosse Guayaquil, não tinha nada, né? Guayaquil não tem. Mas Tem a questão da zaga, que no Grenal todo mundo elogiou, que foi bem, mas pelo esquema que o Internacional se propôs, o Internacional chegou pouco. Tá? E o Independiente Del Valle é um time que ele joga a bola para o atacante em cima do zagueiro. Ele vai no mano a mano. A zaga do Grêmio ela deve ser exigida. O senhor tá? não tem medo de tomar goleada lá? Não, eu acho, não é. Eu acho que tem que respeitar essa história de dizer, não, vai passar isso, contar com o ovo antes Eu acho da que galinha, eu acho que não. nos Nunca fiz 200 isso. minutos, que agora é 100 cada jogo, o Grêmio vai passar. Mas que não vai ser fácil, não vai ser. Não vai ser A fácil. questão da zaga deve ser exigida. O Vitor Ferraz volta de parada, né? E não está com a preparação física adequada. Ele já estava mal no fim do ano já. A questão o Diogo Barbosa não é um jogador que tem qualidade mais para ataque e não para defesa, né? E eles botam a correria em cima da zaga, né? Eu acho que um cuidado no meio
a adicional, talvez o Grêmio jogue com 3 volantes, talvez seja cauteloso. Aliás, que negócio mal feito o Grêmio fez com o Diogo Barbosa, hein? O Grêmio agora, para ficar com mais 12,5%, tem que pagar mais 5 milhões para o Palmeiras. Para ficar um total de 37,5% de um jogador veterano. Não serve para nada isso. É igual essas histórias que o Inter fez de ficar 30% do Moisés, 30% do Marcos Guilherme. Porque tu não tem poder de revenda nenhum, tu não tem gerência nenhuma O sobre a venda. Gustavo, o Inter, lembra? Era Gustavo, aquele que esteve aqui? Sim. Que não fazia gol, mas não fez nenhum, Gustavo. Esses erros não pode cometer. Aliás, o Biola hoje ele tá querendo rechaçar tudo, daqui a pouco ele vai me mandar longe também. Por quê? Mas hoje um cara me pegou a gravação do Cavani, do gol que eu narrei do Cavani, e disse assim, ó, o Cavani já fez mais Ainda gols bem que tu não Mais narrou gol do que o- Borré. do Guerreiro. Só que eu disse assim, não, o gol que eu narrei foi contra o Flamengo. Ainda bem que tu não Essa narrou. tá empático o Guerreiro. Ainda bem que tu empático. não narrou do Borré. Agora só falta narrar o do Douglas Costa também, né? Tem a questão para amanhã do meio de campo. Que Do Borré, ia ser outro vale. Não, os caras brincam, vai narrar do Borrego. que o Michael não viajou, então tem a questão da armação, né? Acho que vai jogar. Eu acho que aí o- vai com os três, acho. Lucas Silva, Darlan e Mateuzinho. Por quê? Porque E Mateuzinho o homem de Darlan... criação vai ficar o Pinares. Não, o Pinares fora. E quem é o quarto? O Alisson. O Alisson, pois é, mas o Alisson não é de criação. Não é nem criação. Eu acho que o Grêmio vai adiantar um pouquinho o Darlan, que tem um bom passe, para tentar pifar os ponteiros, ou servir bem o Diego Souza, e o Mateuzinho vai articular. Por quê? Esses dois jogadores, eles sabem jogar. Agora, eu não sei, sem treino, sem nada, é difícil. Aliás, eu fui a favor da contratação do Thiago Santos por esse motivo, e aquilo que o senhor bateu durante 2 anos aqui. O Grêmio Desde a tem que ter saída um do jogador Jailson. com característica diferente. Não é possível todo mundo com a mesma característica. E na hora de fechar tem que ter alguém que feche. Mas e que tenha cabeceio e que tenha São as aguerrimento. São as alternativas de jogo dentro do mesmo sistema, né? Porque se o Grêmio hoje se fecharem o Mateuzinho, não chega a bola na esquerda, né? Não vou nem falar na direita, a bola não chega na esquerda. Se fecharem o Mateuzinho, e aí até uma saída mais alongada da zaga, a bola não chega na esquerda. Mas o Grêmio, se tiver o Thiago Santos, vai ser o 4-1-2-3, né? Eu tenho as minhas não. dúvidas pelo conceito do Renato, né? Se ele vai para esse esquema, né? Não sei se ele não vai ficar no banco, vai ser chamado na hora que tiver que fechar, né? Mas seria uma alternativa, né? Colocar uma proteção mais fixa na frente da zaga. Bom, deixa os outros sair. E um tentar meio jogar, termo, né? Já tem o Mateuzinho, que é um meio termo e tal, mas um que chegue, que pife, que chute de fora da área, esse do Atlético. E outra, Mineiro. uma coisa é jogar contra a Juventude de Cuiabá, outra coisa é pegar Flamengo, é pegar o São Paulo, é pegar o Palmeiras, o Santos. não deu certo, né? Quer dizer, eu tenho que ter um esquema mais cauteloso. Né? Doutor, quem é que o senhor contratou essa semana? Eu não contratei ninguém. O doutor Elvio está tirando o peixe grande dos movimentos políticos. Levou o Marcos contratei Herman. ninguém. Levou o Marcos Herman lá para o Grêmio Democrático. Levou o Amodeu para o Grêmio Democrático. Então tem cisões também políticas? Né? Não. Ou na hora senta Já todo- tem incisões políticas. Não é cisões. Tem que chamar o André Krieger de volta. Acho né? que logo ali Não quer nem saber do Grêmio. logo ali poderemos ter uma cisão. Agora, depois do intervalo, eu quero perguntar para o doutor a interpretação jurídica, se o Marcos Herman poderá concorrer e se o Oderich poderá concorrer. O Grêmio Sem Fronteiras, que é o grupo do Oderich, se eu não me engano, é o que tem mais integrantes. Eu não sei se conselheiros, mas tem mais integrantes no movimento. Outro que cresceu muito é o seu, que é o Grêmio Democrático. Tem o Grêmio Independente, que pode ser, não sei se fiel da balança, alguma coisa. Apesar que no Grêmio podem ir 3 candidatos para o pátio, né? Pode. E deixar o torcedor decidir. Mas já tem 3 candidatos a candidato. Isso é saudável. Digo agora ou digo depois? Isso é saudável. Já disse hoje na rádio, e me parece bastante óbvio. Do jeito que está se apresentando o Marcos Herman para o jogo, me parece que ele está gostando da coisa.
ele diz, toda vez que tu me entrevista, tu me pergunta se eu vou ser candidato à presidência, mas um dia ele vai me responder. Que ele me dá cada drible que eu vou dizer, parece o Garrincha. O Oderich não gostou desse negócio, dessa negociação do Rafinha, podia ter saído agora e seria um dos líderes de uma outra oposição, ou de uma oposição. E o Biderman é o que está esperando o resultado do estatuto. O cavalo aí. do comissário, quem é, Rick? Quem é o cavalo do Aí é comissário? que mora, aí é o X da questão. Porque o cavalo do comissário do presidente É pesado. Koff, eu sei. Do presidente Koff, na época, eu sabia como é que foi. Pois é. Pois é, mas aí o presidente Romildo soube montar, né? Mas o Renato Moreira seria o candidato, mas o Renato Moreira deu uma titubeada e o presidente... A reunião do cavalo do comissário do presidente, ele foi muito inteligente lá atrás. O falecido presidente, meu amigo Koff. É. Mas aí é que está, quem vai ser o ungido pelo presidente, né? Mas o povo pode entender diferente, né? Agora, se é verdade que o presidente teve que trocar o telefone porque foi ameaçado, convenhamos, né? O presidente ele pode ter problemas, pode ser criticado e tal, mas a ponto de acharem que é uma hecatombe, chegando a esse nível, né, de o presidente ter sofrido ameaças, convenhamos, né? Já voltamos. 7h55, 7h55. Siga o nosso Cadeira Cativa lá no YouTube. Inscreva-se, melhor dizendo, no canal do YouTube. Né? Siga nas redes sociais e inscreva-se lá no canal do YouTube, cadeiracativa.com.br. Inclusive você que fazia parte do antigo, né? Porque deu um probleminha aí, tivemos que fazer de novo. Então, cadeiracativa.com.br. No Facebook, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch, né? E é uma audiência que cresce extraordinariamente bem, estamos todos muito felizes aqui no nosso Cadeira Cativa, especialmente depois que a gente foi para o canal 521 da NET. Mas você tem um leque de opções para acompanhar o Cadeira Cativa. No YouTube, cadeiracativa.com.br, vá lá e se inscreva. No Facebook, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch. No 513 da Vivo TV, no 182 da operadora Tubarão, no 19 da TVN, no 21 da NET e no 521 da NET. Então, são pelo menos 7 opções para você nos acompanhar no nosso Cadeira Cativa. E no Facebook e no YouTube, a vantagem ou desvantagem, porque você vai pegar um assunto que já transcorreu, mas vai ter a possibilidade, melhor dizendo, de ver o programa que você perdeu, a discussão aqui do Miolo. O Miolo está enlouquecido, que é paciência com o Miguel Ángel Ramírez. Minha avó já dizia, doutor Elfo, paciência tem limite, hein? Mas o limite não pode ser muito curto, né? Não pode ser muito curto. Eu acho assim, ó, nós tivemos um processo... Tu joga todas as fichas nesse Não, crime? não jogo todas as fichas em ninguém. Eu vi que tu te apaixonou por esse Eu grupo. também. Não. Tive essa mesma impressão. É que ele é gremista e está torcendo que dê contra. Então eu compreendo, né? Eu compreendo a situação da secação, que dê errado no adversário. Eu acho assim, ó, eu não sou viúva do Cudê, eu não sou viúva do Abel, apesar de respeitar o Abel por ser o treinador que trouxe... Quer dizer que eu sou viúva do Abel, viu? Não. Já me devolveu, com habilidade. É que me entrevistaram uma Com vez... habilidade ele me devolveu. E eu tenho que achar as coisas porque eu sou gremista, não porque eu conheço alguma coisa de futebol, né? Não, é que tu conhece mais, mais do Grêmio, mais do Grêmio. A gente pode falar em futebol sem misturar essa questão a avaliação do futebol no Internacional, ela é mais minuciosa de quem participa do dia a dia e das coisas do vestiário e do Internacional, por quem é colorado. Então assim, ó, eu às vezes procuro emitir menos opiniões em relação ao Grêmio, nem olhar para não emitir muita opinião, porque às vezes pode desgostar e a rivalidade ela existe. Faz parte do futebol. Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. Mas essa jogada da... Eu acho assim, ó, nós tivemos o ano passado uma situação com o Cudê,
tá? Onde se criou uma expectativa. O clube teve mais resultado do que propriamente rendimento. O Inter não está viciado nisso aí? Não, já não quer mais velho agora, já quer novidade. Não, o problema, Rec, é que não dá mais para ter 3, 4 treinadores por ano, cara. Não dá mais para ter 3, 4 treinadores por ano, cara. Isso tem que acabar. O fair play que ele comenta é uma das coisas dessas. Se a CBF disse que agora só vai ser 2 treinadores por ano, que ela faça tome as outras medidas complementares e que os clubes tenham o cuidado na contratação dos treinadores e que o futebol brasileiro possa evoluir com maturidade da evolução independente do resultado. Medina disse e eu estava lá. Espera 5 anos e nós vamos ter os resultados. E tivemos. E tivemos, então vamos ter paciência. Eu passei na gestão do Miranda, ganhei tudo que podia ganhar no futsal. Tenho um trabalho de metodologia em relação ao futsal que eu acredito muito que pode ser usado no internacional e que parece que os caras estão dando uma olhada para isso depois de muitos anos. Ontem eu fiquei sabendo que o PC Oliveira foi contratado junto com o Cabeção, com o Alex Cabeção, oriundos do futsal, onde o PC Oliveira foi contratado através do Muricy. Então eu enxergo algumas coisas que eu não enxergava antes e que eu acho que não adianta. O futebol não pode ser tão imediatista a contratar Thiago Neves, a contratar o Wendel, a contratar jogadores que o Internacional e Grêmio contratam a peso de ouro e torrar o dinheiro das suas receitas advindos de jogadores da categoria de base. Nós estamos de acordo com isso. Então é isso, não mas tem. Quer ver mas não é isso. Agora, o dar certo, o dar errado, depende muito também da paciência do torcedor, que não tem culturalmente essa paciência, e da diretoria fazer o torcedor enxergar que nós não temos outra alternativa a não ser trabalhar na categoria de base, fazer investimentos de metodologia com o treinador que nós trouxemos, mais o que nós trouxemos para a base, para que a gente possa, esse ano, organizar a casa, para o ano que vem começar a conquistar título de novo. Doutor Elvio, o seu candidato à presidência é o Heraldo Herman? Marcos Herman. Barbaridade, viajei. Estava falando com o Miola. Eu sou muito amigo do seu Heraldo. Está do meu lado aqui. Mas é Herman também. Marcos Herman. Pronto. Qual o primeiro nome? Eu diria o seguinte... É que o Marcos Herman ainda não foi presidente. O Heraldo já foi do Inter. Eu diria o seguinte, por tradição ele é cedo, né, para falar em questão de eleição política, né? Então a gente não fala porque não... Mas não está pintando assim, né? Ele está se colocando bem, está aparecendo. Mas assim como o Marcos Herman tem a condição de ser, o Oderich também tem, o Biderman também tem, outros também têm. Eu acho que paramos, e vai ter um de oposição, me parece. A questão de dizer qual é o de oposição, quer dizer, o Romildo conseguiu uma pacificação a nível tal que praticamente, eu digo que todos os movimentos apoiaram, porque a chapa que foi de oposição na eleição apoiava o Romildo. Inclusive, mandaram tirar as fotos do Romildo nos folders dele. Né? Então, quer dizer, todos, apesar de ter uma chapa de oposição na última eleição, em relação ao presidente, não havia oposição neles. Isso foi dito por eles, e todo mundo sabe disso, né? Então, o Grêmio atingiu um nível de pacificação tal que não houve oposição, né? Em relação à questão de gestão, sim, reconhecendo de conselho, todo, mas há um burburinho de oposição já. Que há algum tempo não existia. Mas a questão política é muito cedo para falar da questão de se há oposição, se não há. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em prol do Grêmio e essa divisão ao meio dos campeonatos, ela é prejudicial. Né? Até o ano passado se discutia ali a eleição do Inter, né, cara? Chegaram a apresentar o... Que só ajudou. Muitos questionavam e a eleição... mas que diziam que ia atrapalhar. Depois que houve a eleição, o Internacional, algumas pessoas saíram do vestiário, não preciso citar nome, mas o vestiário acomodou. O Abel Braga, com toda a sua habilidade de um cara estadista e que sabe lidar com um jogador, conseguiu acomodar o vestiário. O Internacional se aprumou,
passou aquele momento de transição do Abel inicial, que foi turbulento, teve uma ajuda sensacional do Capa e da análise de desempenho, e o Internacional conseguiu fazer a campanha que fez. E muita gente dizia, inclusive possíveis candidatos, diziam que aquilo era um oportunismo. Então, está aí a prova hoje que a eleição do Internacional naquela época não veio prejudicar em nada o Internacional. Mas se dizia na época que poderia atrapalhar em muito, tanto é que bateu um requerimento lá tentando adiar, né? Porque havia um grupo, né, que pensava nesse momento. Então, essa questão política ao meio do campeonato, ela atrapalha bastante, né? Então, é um assunto que a gente não deve levar a cabo muito antes do seu tempo. Né? Porque acaba agora, se perguntar se são nomes que são grandes nomes, né? E que têm a capacidade para tal, não tenho dúvida. Todos eles têm, né? São grandes gremistas, têm serviços prestados ao longo de décadas para o clube, né? São pessoas que têm a sua contribuição. O senhor, né, não me respondeu quem é que o senhor contratou essa semana. Quem é que o senhor contratou? Eu não sei quem é que eu contratei, tu é que vai dizer. O senhor contratou o Marcos Herman, contratou o Amodeu. Qual é a próxima contratação? Porque está ficando forte o Grêmio Democrático aí. Na verdade, a gente recebeu uma solicitação, né, de ingresso de vários ilustres gremistas, né, e acolhemos todos aí com muito orgulho, né, por terem optado, né, por nosso... O senhor falou em vários, agora fiquei mais curioso. Pelo nosso movimento, né, a gente procura trabalhar de uma forma bastante organizada, de uma forma estruturada, né, e isso acaba sendo reconhecido, né, pelas pessoas, porque o Miola sabe aí a questão dos movimentos, né? Tem movimentos bem organizados, tem movimentos que não têm organização nenhuma, tem movimentos que se formam na boca da eleição, tem movimentos que se unem para formar um outro, até era aquela confusão que tu falava na questão da eleição do Inter, que olha, o movimento tal é a união desse com esse, que era aquele, né? Toda aquela movimentação em cima da hora, né? E movimentos muito sem organização, sem estrutura, sem estatuto, né? Que na verdade vem daquela reunião, né? de amigos e pensamentos convergentes, né? Que as pessoas ali se reúnem e vão fazendo as coisas sem organização, sem base. E por sorte, né? O nosso movimento ele é bastante estruturado, né? Tem uma base forte na questão da organização, isso acaba sendo reconhecido, né? E o que a gente quer é ajudar o Grêmio, né? Poder contribuir, né? Quantos são os integrantes hoje? Eu realizo um sonho de poder acompanhar o Grêmio. Eu, quando era guri, queria acompanhar o Grêmio, não podia, não tinha condição. Hoje a gente acompanha o Grêmio, né? Até se não tivesse a questão da Covid, estava lá no Equador agora, né? Eu acompanho todos os jogos do Grêmio no exterior, acompanho todos os jogos do Grêmio em Copa do Brasil, fora, né? E vou todos os jogos da Arena. Eu só não vou em jogo de 3 pontos fora, quer dizer, Campeonato Gaúcho fora, Campeonato Brasileiro de 3 pontos, vou lá em Salvador, vou ver um jogo de 3 pontos, aí não consigo ir, né? Porque tem que trabalhar. Mas né? nos mata. Mas a mata-mata, jogos importantes, a gente vai a todos. Vamos ao intervalo e já voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa com André Miola, Dr. Elvio Henrickson, falando de futebol, de política. Amanhã tem decisão. Para você que ficou fora do ar aí há algum tempo, o Grêmio perdeu 2 jogadores, na verdade um não jogaria de qualquer forma, o Paulo Vitor era o terceiro goleiro na delegação, e o Wanderson, lateral direito, que será substituído pelo Vitor Ferraz. Também ficaram em Porto Alegre, o Renato com Covid também, os outros 2 que eu citei têm Covid e voltam com voo particular, e 3 lesionados, né? O Maicon, o Kahneman e o Jeromel, que em princípio retorna no início do mês de maio. Já voltamos. Perguntar para o doutor Elvio Henrickson se vai de Alisson ou Léo Chu. Perguntar para o Miola quem é que vai sobrar no time do Internacional para entrar o Palácios e o Bosquilha. O Saravia, em princípio, joga na lateral.
Né? Aí o Rodinei já vai terminar o contrato no mês que vem. O Inter está dando aquele enrolation porque ainda está aí no grupo, mas eu acho que vai sobrar. E aí Bosquilha e Palácios entrariam nos lugares de quem? Nem vou falar do Tyson, que o Tyson é outra briga. Se o Inter vai conseguir liberar antes ou só para agosto. Mas na sequência. 8h16, já, doutor Elvio e o Miola respondem as questões aí, até para dar um tempo de pensar. O doutor Elvio é facilitada a situação, é um ou outro. A do Miola é composição de um time do meio para frente, né? Já muda, é ponteiro, o outro é ponteiro de recuo, o outro tem a habilidade com a perna esquerda, mas não é ponteiro esquerdo, enfim. Mas Léo Chu falou esta manhã. Obrigado. De suma importância a presença do Renato na beira do gramado, mas o Alexandre também é um grande treinador e o Renato de Porto Alegre vai ajudar ele também. E a gente vai fazer um grande jogo, se Deus quiser, amanhã. Léo, depois de um clássico Grenal, imagino que a sua cabeça esteja completamente feliz, satisfeita por tudo que aconteceu no final de semana. Mas eu peço permissão para falar ainda sobre o tema da Covid, porque vocês estão na véspera de uma partida tão importante, de uma decisão, né, fora de casa, e há, digamos assim, um grande protocolo para evitar que essa doença se espalhe. Como é que está sendo feito entre vocês esse bate-papo, esse controle? Como é que está esse ambiente depois que o principal comandante acabou ficando de fora por conta da Covid? De suma importância, né? O Grêmio está tomando todos os protocolos possíveis para nossa proteção e os testes sairão amanhã. Bom, Léo, boa tarde. Em relação a isso, né, de testagens, enfim, claro que vocês têm, né, todo o protocolo que é feito lá no CT e tudo mais. Como é que é no dia a dia, né? Quando sai do CT, como é que processa isso, né? Porque eu imagino que vocês também tenham todo um cuidado, enfim. No teu caso, né? Como é que tu tem agido nisso? Por exemplo, domingo de manhã, de repente, tinha treino, mas teve o jogo no sábado, podia ir lá com a família, ali, ao menos aqueles mais próximos, para comemorar, mas aí tem a questão do protocolo. Como é que está sendo, né, viver esse dia a dia assim? A gente tem que se cuidar muito, né? É algo que não é brincadeira, né? Essa pandemia tem tomado proporções gigantes no mundo e todo mundo tem que entender, né? Que a gente tem que se cuidar e tá sendo assim, ficando mais com a família, ficando mais em casa e aproveitando com eles. Bueno, bien, contento, estoy en la etapa final de mi recuperación, estoy trabajando bien como vos dijiste, lo que es lo físico, estamos trabajando muy fuerte para, bueno, tratar de en esta etapa final estar bien y, bueno, dentro de poco tratar de sumarme con el equipo. Sí, la parte más difícil ya pasó, no fue una lesión muy grave. Costó mucho aceptarla en el comienzo, pero bueno, después a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando con los fisioterapeutas, con los otros chicos que también tuvieron la desgracia de tener esta lesión tan grave, entre todos nos apoyamos, nos damos fuerza y bueno, por suerte estamos, como vos dijiste, en la etapa final, próximamente ya estamos de vuelta en el campo y bueno, eso es lo lindo, estamos con muchas ganas y muchas expectativas de la vuelta. Sí, bueno, fue un proceso muy raro, ¿no? Venía jugando, me venía sintiendo muy bien y bueno, de un día para el otro, ficar en casa con muletas, fue algo muy extraño. Después venir acá, estuve un tiempo en casa sin hacer nada, con el pie quieto, sin hacer movilidad. Después vine a fisioterapia a los 45 días a hacer algunos trabajos de rehabilitación y bueno, mucha fisioterapia, mucha rehabilitación. Ahora ya estoy, como dije antes, estoy en la parte final desde que estar con el tío Helio. Antes también estuve con Tales para recuperar la fuerza, ¿no? Se pierde mucha masa muscular, entonces
tuvimos que trabajar muchísimo en eso y bueno, por suerte ya todos esos aspectos los fuimos cubriendo, ahora solamente queda los próximos trabajos con bola y bueno, la parte final. Saravia retornando, volta o Bosquilha também. O Internacional vai ter reforços já aí na fase final do Campeonato Gaúcho, se lá chegar, e no início do Campeonato Brasileiro. Doutor Elvio, Chu ou Alisson? Olha, eu não entraria com nenhum deles, tá? Pela questão da Quer dizer que a minha pergunta dificuldade lá. Desprovida? Não é desprovida. Mas eu vou explicar o porquê. Né? No meio de campo eu colocaria o Lucas Silva. Tá? Eu entraria com os 3 centro-médios que está sendo cogitado aí, os 3 volantes, né? O Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Darlan. Pinares na E o direita? Pinares, que supostamente veio para contribuir na questão da armação, ali como o 4º homem do meio de campo. O Diego Souza ali fazendo o comando do ataque, e o Ferreirinha. Como tem 5 substituições, aí sim vai ter espaço para entrar o Alisson, o Léo Chu, né? E outros jogadores ali que Não é ruim podem essa depender. escalação. Né? Tira um ofensivo e coloca mais um armador. Exatamente. Para ter um cuidado maior para voltar com um resultado bom e poder decidir em casa. Miola, com Bosquilha, com Saravia. Tu comentasse assim, ó, a situação do Saravia. O Saravia é um jogador que mostrou que tem um grande potencial. O Saravia jogando como vinha jogando, entrando pelo meio, ele dá a oportunidade de quem está na meia cair nas costas e fazer a jogada de flanco. Hoje, quem está jogando na meia seria o Edenilson. Na minha opinião, humilde opinião, o melhor lugar onde o Edenilson rende é no meio. Tá? Então aí tu tem uma dificuldade de como acertar essa situação do Praxedes. Tá? Então esse é um problema do Miguel Ángel. Está lá para isso. Tá? Mas a minha opinião é essa. Eu prefiro o Edenilson jogando pelo meio, pela rapidez que ele consegue fazer e pegar a transição da bola do Dourado e levar até o ataque. Além de ter a velocidade para chegar no fundo. Em relação ao Bosquilha, é uma grande contratação, né? Um bom retorno. E o castelhano que chegou, o chileno, a característica maior dele é trazer a bola para o meio pela esquerda e chutar. Então alguém vai sobrar. Alguém dos antigos eu acho que vai ter que sobrar. Eu gostaria de ver o Bosquilha, acho extremamente útil. E o castelhano, o Palácios, é um cara que tem o drible, que tem a condição de bola e o chute a gol de meia distância. E de acordo com o previsto, o Sarrafiore não quis ir para o CRB. Mais uma situação. Eu não sei o que eles pensam da vida, numa bela cidade. Eu não sei, eu acho que as pessoas que vendem a ideia, vai para um time pequenininho, CRB belisca sempre, fica ali. E os times do Nordeste estão crescendo muito, basta ver o Ceará, né? É isso aí. Até amanhã.